Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Bom, hoje nós iremos falar sobre encontros vocálicos, vogal e semivogal. Conteúdo do capítulo 1 de língua portuguesa da apostila 2. Está nas páginas 9 e 10. Então, peguem a sua apostila e acompanhem comigo. Vamos lá? Encontros vocálicos. Encontros vocálicos vem da palavra vogal. No nosso alfabeto, nós temos 5 vogais, né, que vocês já conhecem. A, E, I, O, U. Quando essas vogais estão juntas em uma mesma palavra, nós chamamos de encontros vocálicos. Então, encontros vocálicos são agrupamentos de vogais em uma palavra. E esses encontros, eles podem acontecer numa mesma sílaba ou em sílabas separadas. Vamos lá. Por exemplo, aqui nós temos a palavra moradia. Em moradia, eu tenho um encontro vocálico, que é o I e o A. Quando eu separo moradia em sílabas, eu tenho moradia. O encontro vocálico, ele se separou. Não deixa de ser um encontro vocálico, mas ele está em sílabas diferentes. Vamos para mais um exemplo? Então, aqui nós temos a palavra alvenaria. Alvenaria, também nós temos um encontro vocálico no final da palavra, o I e o A. Quando eu separo essa palavra em sílabas, esse encontro vocálico também se separa. Mais um exemplo, na palavra oceano, então eu tenho o encontro vocálico do E com o A. Quando eu separo em sílabas, oceano, eu separei esse encontro vocálico. E um último exemplo que eu tenho aqui é raiz. Raiz também, nós temos o encontro vocálico. Quando eu separo em sílabas, eu separo esse encontro. E não deixa de ser um encontro vocálico, mas em sílabas diferentes. Agora, esse encontro vocálico também pode ocorrer na mesma sílaba. O que quer dizer isso? Por exemplo, na palavra madeira. Madeira, eu tenho um encontro vocálico do E com o I. Quando eu separo as sílabas, madeira, o encontro vocálico ele não se separa, ele permanece junto. Vamos para outro exemplo. Igual. Em igual, eu também tenho um encontro vocálico do U com o A. Separo em sílabas igual. Esse encontro vocálico não se separa. Outro exemplo, oração. Oração, o encontro vocálico ocorre no final da palavra. Quando eu separo, ele permanece junto na última sílaba. O que ocorre também na palavra pátria, a mesma coisa. Então, até agora, para relembrar, nós vimos que o encontro vocálico é o encontro de duas vogais em uma mesma palavra. Ele pode ocorrer em sílabas separadas, que é quando eu separo as sílabas e o encontro vocálico também se separa. E pode ocorrer na mesma sílaba, que é quando eu separo as sílabas e o encontro vocálico ele não se separa. Agora vamos falar sobre vogal e semivogal. Bom, como vocês se lembram também, cada letra ela possui um som, que nós chamamos de fonema. Então agora eu vou falar sobre o fonema dessas vogais, tá bom? Sobre o som que elas emitem quando a gente fala. Em um encontro vocálico, a vogal ela tem um fonema mais forte e com maior duração, então nós chamamos de vogal. A outra do encontro vocálico, ou as outras vogais desse encontro vocálico, que não tem um som tão forte, que é um som mais fraco e de menor duração, eu chamo de semivogal. E vogal e semivogal só ocorrem quando elas estão juntas na mesma sílaba. Vamos para um exemplo. Aqui nós temos a palavra fileira. Quando eu separo fileira em sílabas, o encontro vocálico ele não se separa, tá? Ele permanece junto. Quando eu tenho um encontro vocálico na mesma sílaba, isso quer dizer que eu tenho uma vogal e uma ou duas semivogais. Aqui no caso, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Como eu identifico qual é a vogal e qual é a semivogal? É pelo fonema, é pelo som. Quando eu falo fileira, a letra E tem um som mais forte, então ela é a nossa vogal.
O I tem um som mais fraco, então é chamado de semivogal. Vamos para outros exemplos. Aqui nós temos a palavra habitações. Em habitações, eu tenho o encontro vocálico na última sílaba, ele não se separou, então quer dizer que eu tenho uma vogal e uma semivogal. Quando eu falo habitações, a letra O tem um som mais forte, então ela é a minha vogal. E a letra E tem um som mais fraco, é a semivogal. Outro exemplo, na palavra importância. Também tem um encontro vocálico aqui na última sílaba que não se separou. Então, agora nós vamos identificar qual é a vogal e qual é a semivogal, pelo som. Importância. Então, o A é a minha vogal. Sempre que eu tiver o encontro vocálico que possui a vogal A, ela vai ser chamada de vogal, porque o A sempre vai ter o som mais forte. E aqui no caso dessa palavra, a letra I é a minha semivogal. Agora, para não esquecer, em um encontro vocálico, a letra A sempre será a vogal principal. A vogal é a base da sílaba, então o som que prevalece quando você está falando a sílaba, quando você fala, o som que prevalece é da vogal. Não existe sílaba sem vogal e cada sílaba só pode ter uma vogal, mas pode ter até 2 semivogais. Por exemplo, na palavra Paraguai. Em Paraguai, na última sílaba, eu tenho 3 vogais juntas, né? Eu tenho um encontro vocálico com 3 letras. O A é a vogal, o U e o I são as semivogais. Vogal e semivogal ficam sempre na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra roupa, eu tenho um encontro vocálico aqui na primeira sílaba, que é o O com o U, e na outra sílaba eu tenho o P com o A. Aqui eu não tenho encontro vocálico, só na primeira sílaba. Então, na primeira sílaba eu tenho vogal e semivogal. No caso, vogal aqui é o O, porque tem o som mais forte, o U é a semivogal. E na sílaba pá, como eu não tenho encontro vocálico, eu tenho apenas a vogal. Bom, bons estudos. Peço que releiam as páginas 9 e 10 e façam as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijo, até a nossa próxima aula.